Eu tinha 8 anos à época do lançamento do Ano Internacional da Pessoa com Deficiência pela ONU. A diretora do colégio onde eu estudava, Escola Pública Campos Teixeira, teve a feliz ideia de me colocar no desfile que todas as escolas fazem até hoje, de comemoração da emancipação política do Estado. Esse desfile acontecia na época dentro do estádio, o principal estádio de Maceió, de Alagoas. Então, minha escola foi uma das últimas a entrar no estádio. Quando a gente entrou, eu de muletas, eu andava com aparelho tutor, com 2 muletas, e quando eu entrei, sentindo aquele frio na barriga, o estádio inteiro parou, porque era novidade uma pessoa com deficiência se mostrar daquela forma, ainda mais da minha idade. E eu nem entendia direito o que estava acontecendo. Mas então o estádio silenciou. Em seguida começaram muitos aplausos. E aí, quando eu olhei para trás, que vi toda a minha escola me seguindo, eu disse, poxa, como eu sou importante. Tem alguma coisa diferente comigo, mas eu acho que eu presto para alguma coisa. Foi mais ou menos isso, assim, esse despertar, né, para essas diferenças, que quando se é criança, por mais que se aponte, a gente, na maior naturalidade, consegue conviver. Quando vai se crescendo é que esse mundo cheio de pouca inocência dificulta muito mais. Mas naquele momento eu percebi realmente que existia muita diferença entre o meu jeito de andar para as outras pessoas, mas que eu também podia ser vista, ter qualidade, servir para alguma coisa. Foi o que passou na cabeça naquele dia. E meu pai, minha mãe, meus irmãos e toda a família, tios, primos, fizeram o possível para que eu tivesse uma vida dentro do que a gente chama de vida normal, né? Passeios finais de semana, estudar em escola regular, nunca fui para a escola especial, até porque pela deficiência física a única limitação era realmente o acesso, a falta de rampas, o banheiro que não tinha acessibilidade, mas isso com o dia a dia a gente vai aprendendo a conviver. E em 1988 eu conheci a DEFAL, que eu digo que é a minha segunda família e a minha segunda casa, que é a Associação dos Deficientes Físicos de Alagoas. E lá eu conheci uma pessoa que foi o fundador da DEFAL e foi presidente por mais de 20 anos, o Jerônimo. O Jerônimo foi uma pessoa assim, mais do que importante na minha vida. Foi um pai, foi um amigo, foi um professor. Ele tinha sequela de talidomidas, era pequenininho, baixinho, corcundo, com um tronco atrofiado, sem braços, mas que assim, por toda a limitação, a pessoa que não teve estudo, ele abriu caminhos para que eu hoje chegasse onde eu estou e tantas outras pessoas que passaram pela DEFAL. Eu aprendi com ele muita coisa. Com ele e com todos que fazem a DEFAL, que fizeram a DEFAL naquela época, faziam a DEFAL naquela época e que estão lá até hoje. Quando eu cheguei na DEFAL, foi um choque para mim, porque eu era a bonequinha da minha mãe, né, o bibelô. E aí quando eu cheguei na DEFAL, que eu vi um monte de gente feia, troncha, um monte de cadeira de roda daquelas tipo LBA lá para trás, bem feiona mesmo. O Jerônimo, que era uma figura que chocava na primeira vista. O vice-presidente era um tetraplégico que não mexia nem a cabeça direito. Né? Andava numa cadeira motorizada, ele só mexia um pouco com uma mão. Então tudo isso chocou. E eu disse, mãe, eu não quero ficar aqui não. Povo feio. Mas aí, graças a Deus, ela insistiu muito. Não, minha filha, a gente precisa conhecer. E, enfim, na terceira visita, na terceira reunião, eu já estava pedindo para ela me levar. Que aí eu fiz amizade com alguns atletas da instituição. E aí eu fui ser atleta de natação. Fui campeã brasileira. Na época eu tinha potencial até para mais. Mas aí eu já estava na adolescência, já tinha passado no vestibular para Direito, tinha passado num concurso do Tribunal Regional do Trabalho. Inclusive, o primeiro concurso do meu estado que respeitou a lei de cotas. E eu fui a única admitida no concurso, a única que passou. Então, tudo aquilo ali era muito novo e tão bom quanto ser atleta e nadar e conhecer outros estados, né? O esporte foi muito importante na minha vida. Olha, é isso que a gente espera enquanto cidadã, né, enquanto pessoa com deficiência, de que a gente consiga avançar agora, não mais a legislação, mas em colocar em prática. A gente tem a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que no nosso país ela tem status de emenda constitucional. Isso é a própria Constituição.
Então, a gente precisa realmente achar mecanismo de efetivar isso.